Olá, caros amigos e amigas, uma boa noite para todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui iniciando o nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos, com muita alegria. Hoje, dia 30 de junho de 2022, deixando aqui o nosso abraço a todos aqueles que acompanharão em outros momentos, em outros dias esse estudo. Nosso abraço fraterno, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos, com muita alegria. Vamos estudar mais um pouquinho dessa doutrina que tanto nos ilumina, nos consola, nos orienta, né? Só vamos aguardando uns minutinhos para que os amigos e amigas possam conectar aqui conosco. Ivani, acabamos de participar de uma live, né, Ivani? Muito bem-vinda, sempre estudando. Boa noite, Ivani. Bem-vinda, viu? Os amigos e amigas que estão conectando aqui também pelo Facebook, sejam todos muito bem-vindos. Já chegou aqui a Rosa Lima Barros, tudo bem, Rosa? Boa noite. A amiga Rosa Maria Silva também aqui com a gente, que bom, bem-vinda, viu, Rosa? O nosso querido irmão Geraldo Magela, que alegria, já está aqui junto conosco também. Ó, o nosso amigo Ney, tudo bom, Ney? Ney Passarete Ferreira, um abração, viu? Um abraço, Ney, saudade de você. Quem mais está chegando aqui conosco? A Cleusa Bueno, muito boa noite. A Fátima Marcaça Baldo, tudo bem, Fátima? Loiva Carnope, querida amiga, sempre estudando também, nos ajudando. Silvia Guerra, muito bom, muito bem-vinda, Silvia. Que legal, vamos aguardando só uns segundinhos mais, pessoal. Dá oportunidade para mais pessoas conectar aqui também. Nós estudamos na semana passada, nós estamos estudando uma das leis, né, morais, que é a lei de igualdade. E hoje a gente vai dar continuidade ao estudo dessa lei com o tópico provas da riqueza e da miséria. Aí a gente conclui então o estudo dessa lei de igualdade. Valeu, Ney. Tudo de bom. A Larissa Mello aqui também conectando conosco. Eliane Ferreira Gomes, dizendo aqui a paz em Cristo Jesus esteja com todos. Assim seja. Muito bom, pessoal. Quero deixar aqui registrado, aproveitando que o nosso amigo Geraldo Magela está aqui com a gente também. Acabamos de participar de uma live. Oi, Nando. Boa noite, meu amigo. Bem-vindo. Nós acabamos de participar de uma live agora às 5 horas no canal do YouTube do Geraldo, que está aqui estudando com a gente, Geraldo Magela. Então, quero aqui deixar um convite para vocês que quiserem conhecer o canal. É o Geraldo e a Eide. Eles têm um canal no YouTube e eles fazem um estudo muito legal do Evangelho. O estudo que eles fazem é todas as quintas-feiras, às 17 horas, 5 horas da tarde. E o canal deles chama Mensageiros de Cristo, Brasil, Estados Unidos, porque a Eide é de lá. E hoje eles me convidaram para participar com eles. Eu até postei eu compartilhei no meu Face. Se alguém depois quiser dar uma olhadinha, entra no meu Face, tem lá compartilhado a live que eu participei com eles agora há pouco à tarde. É um estudo do Evangelho, né? Aí, se vocês gostarem, se inscrevam no canal, que eles vão fazer esse estudo todas as semanas, às quintas-feiras, né? Às 17 horas. Tudo bem? Um abração, viu, Geraldo? E muito obrigado mais uma vez pelo convite. Fiquei muito feliz de participar com vocês. Regina Varalda aqui também no Insta hoje. Tudo bem, Regina? Muito bem-vinda, viu?
Vamos só ver que o pessoal já foi conectando. Quem mais chegou aqui? A Helena Senise. Oi, Helena, tudo bem? Que bom você aqui também. Um abraço, Helena. Muito feliz com a tua presença. Maria Helena Bution também com a gente. Muito bem-vinda. Cristina Caon. Pessoal, muito legal, viu? Fico muito feliz com a presença de vocês. Hoje, né, excepcionalmente, estamos estudando aqui nessa quinta, agradecendo a compreensão de vocês, que o nosso estudo é de quarta, né? Mas ontem eu não consegui fazer, deixamos o estudo para hoje. Mas na próxima semana voltamos para quarta-feira mesmo, tá bom, pessoal? Agradeço muito. Ana Lúcia Olívia aqui chegando também, muito legal. Vamos iniciando então, rogando a Jesus, o Mestre, as suas bênçãos, que nos inspire, que nos envolva em sua santa paz, para que todos nós possamos comungar nesse momento das lições do alto, das lições da doutrina do Cristo, que possam vir acrescentar em nossa vida, para que assim a gente consiga a cada dia vivermos muito melhor de acordo com as leis divinas. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos inspire a todos. Então vamos lá, pessoal, nós vamos iniciar o tópico, né, as provas da riqueza e da miséria, tá? Lei de igualdade, que vai ser a questão 814. A DJ Vitória Brito também chegando, dizendo aqui que o Pai Celestial nos conceda saúde, paz, amor e muita luz. Assim seja, muito bom, DJ, muito bem-vinda. Então vamos lá, pessoal, questão 814, tá? Kardec pergunta: por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Já vai direto ao ponto, né? Uma questão muito importante para a gente compreender por que existe, né, essa diferença tão grande aí, né? E a resposta que os Espíritos dão é a seguinte, que a gente vai ter que compreender bem. Eles dizem assim: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios Espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então, pessoal, a gente precisa ter umas expressões que os Espíritos usam que a gente precisa compreender bem para não ter um entendimento equivocado, né? Primeiro, quando eles dizem Deus concedeu, né? Deus concedeu as riquezas e o poder. Esse Deus concedeu, a gente tem que compreender que não é Deus diretamente interferindo em cada caso, né, de reencarnação. Não é isso. Essa é uma expressão que significa, a gente poderia entender assim: nós escolhemos as provas da riqueza ou da miséria e Deus permitiu que assim fosse. Então esse nós escolhemos e Deus permitiu, eles traduzem por Deus concedeu, para a gente entender que não é Deus diretamente ali falando, ó, você vai na próxima existência ter riqueza ou vai enfrentar a miséria. Não, é uma escolha de provas. Isso aí nos remete lá à questão 258 do Livro dos Espíritos, tá? Que a gente já estudou lá atrás, que fala da escolha das provas. E Deus então permite, né, que a gente vá para uma reencarnação, escolhendo passar pela prova da riqueza ou pela prova da miséria, que vamos falar mais isso. Aí eles colocam para experimentá-los de modos diferentes. Outra expressão, gente. Não é que Deus está querendo fazer experiência conosco, né? Vamos ver como é que ele vai ali. Não é bem isso. É que no sentido de que nós experimentamos provas diferentes, entendemos? Porque nós, na nossa evolução espiritual, a gente passa por inúmeras provas, né? Como a gente já estudou. Então a gente passa por uma prova na família, com aquelas pessoas, num ambiente de trabalho diferente, com saúde ou com menos saúde, às vezes com riqueza ou com miséria, de outras vezes num corpo de mulher, de outras vezes num corpo de homem. Então, assim, são inúmeras provas que a gente enfrenta. Então, para a gente entender que nós passamos por essas provas, tá?
Muito provavelmente nós já enfrentamos essas provas. Pode ser que já tenhamos tido, né, ou muito dinheiro, uma riqueza, uma fortuna, ou também tenhamos passado por uma experiência de miséria, pode ser, né? E eles acrescentam aqui que muitas vezes nós sucumbimos, né? Eles põem sucumbimos com frequência. Quer dizer, muitas vezes as provas são difíceis e a gente não dá conta de vencer aquela prova. A gente acaba fracassando, né? Podemos dizer assim. A gente não consegue ter um bom êxito no desempenho enfrentando essas provas, né? Porque tanto a riqueza quanto a miséria são dois extremos, provas difíceis. Nós vamos falar mais aí, mas são difíceis. Então, pode ser que a gente fracasse, tenha que passar de novo numa nova reencarnação. Tudo bem até aí, pessoal? A Zaide Calil, que chegou aqui também, o Anderson Tavares e a Janete Tesma, muito bem-vindos. Eu vou avançando aqui, mas se vocês quiserem, se alguém estiver digitando, pode mandar seu comentário aí que depois a gente analisa, tá? Questão 815, tá? Kardec pergunta: qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da miséria ou da riqueza? Porque as duas são difíceis, mas ele quer saber se uma delas é mais, né? E os espíritos respondem: são-no tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Então aqui, né, está muito claro. As duas provas são muito difíceis. Porque é engraçado a gente falar isso, né, pessoal? Não sei se vocês concordam comigo, mas tem muita gente que não acha que ser rico seja uma prova. A pessoa busca mais ser rico, né? Tem gente que joga na loteria querendo ganhar uma fortuna, porque a nossa visão aqui de encarnados é muito diferente da visão de um espírito livre da matéria, um desencarnado. Aqui, por exemplo, na Terra, encarnados, né, nós enxergamos de um jeito diferente. Por exemplo, nessa questão da riqueza. Como disse, né, eu creio que muitas pessoas gostariam de se tornar ricas, né, de repente, ganhar na loteria. Se você perguntar aí para 100 pessoas, eu creio que 90 gostariam. E os Espíritos estão dizendo que é uma prova, e é uma prova difícil. Quer dizer, não é só um usufruir dos bens, não é só ter dinheiro para fazer o que quiser, é uma prova. E nós vamos entender melhor aqui, né? Bom, a miséria, eles dizem que provoca queixas. É lógico, né? A pessoa que está enfrentando uma situação de miséria, é muito duro isso, né? Só quem passa para saber o quanto é difícil, às vezes até passar fome, né? Então essa pessoa que não se lembra de antes do encarnar, que fez um planejamento reencarnatório, essa pessoa vai se sentir injustiçada. Porque ela vai comparar-se com as outras e dizer: por que comigo? Por que eu não tenho dinheiro e outros têm tanto, né? Então ela vê a sua dificuldade, a sua dor e ela se revolta. Isso é comum acontecer, né? E o problema, pessoal, é que essa pessoa é um espírito reencarnado que solicitou muitas vezes essa prova difícil para aprender, tirar lições de resignação, de fé em Deus, de enfrentar as dificuldades com bom ânimo. E aí o que acontece? Quando se revolta, quando desanima, ela fracassa na prova. Entenderam por que é difícil? Né? Porque a pessoa tem que enfrentar a situação difícil e tem que saber como enfrentar. Vejam bem, não basta viver na condição de miséria. Tem que se sair bem diante dessa situação. Tem que continuar com a fé em Deus, com a força para lutar, com a honestidade, com a resignação. E é difícil, né? Então são provas. E a riqueza, por outro lado, eles dizem, incita aos excessos. É o oposto. Aquela pessoa que tem muito dinheiro, ela vai ser levada a cometer excessos. Ela vai achar que ela pode tudo, né? Então ela vai querer usufruir da vida ao máximo.
ela vai pensar só em si mesma. Isso em geral, né? Tem as exceções. Mas muitos vão querer gozar a vida intensamente. E aí o que acontece? Ela se preocupa tanto com a matéria, com os prazeres do mundo, com a sensualidade, com os bens, que ela descuida dos interesses da alma, entenderam? Aí o que acontece? Fracassa também na prova. Porque se a pessoa não usar o seu dinheiro também para favorecer outros, não é dar dinheiro aleatoriamente, mas é gerar bons empregos, né? Investir em instituições que geram benefício à coletividade. Então, assim, se a pessoa fechar-se em si mesma e apenas querer gozar a vida intensamente, essa pessoa pode fracassar nessa prova, que é uma prova dura também, né? A Ivani dizendo aqui, né? Mas como tem o véu do esquecimento, aí se revolta, que foi o que a gente comentou lá, isso mesmo, né, Ivani? A gente esquece, né? Não se lembra que fez um planejamento, que pediu muitas vezes para passar por essa situação, né? Oi, Gabriela Dutra, tudo bem, minha amiga? Terapeuta Gabriela Dutra aqui acompanhando conosco também. Muito obrigado pela tua presença, viu? Muito obrigado, seja bem-vinda. Querido amigo Daniel Teixeira aqui também. Muito bom, um abraço, meu amigo. Centro Espírita Amor e Caridade lá de Monte Azul Paulista. Muito bem-vindo, viu? Dizendo aqui, há 20 anos da partida do mestre Chico Xavier, oremos. Muito bem lembrado, né? O nosso grande exemplo, Chico, né? Fazendo 20 anos hoje que desencarnou. Que receba a nossa gratidão, né? Imagina o quanto de gratidão Chico recebe por toda parte da Terra, né? Pela bela missão que desempenhou. E concluindo aqui essa questão, né, da prova da riqueza. Obrigado, Daniel, valeu. Concluindo aqui na questão, quando a gente estudar mais à frente a questão 925, nós vamos ver que lá na frente os Espíritos dizem que a riqueza ainda é prova mais perigosa que a miséria. Vejam só, porque a miséria é difícil, né? Mas eles dizem que a riqueza ainda é mais difícil, porque a pessoa é mais suscetível de cometer os excessos, porque é mais fácil dela não se dar bem com essa prova, né? Então, para a gente ver que nós estamos tratando aqui de dois extremos difíceis, né? Então, a gente precisa se preparar como espíritos antes de reencarnar para saber lidar com essas situações, né? Ou que a gente precise mostrar muita resignação, coragem, fé, né, para enfrentar a dificuldade financeira, ou que a gente mantenha-se muito coerente, né, tentando viver de uma forma sensata com a riqueza, sabendo usá-la não só a nosso proveito, mas a proveito de todos também. O Nando dizendo aqui, Deus é tão misericordioso porque até ajusta os nossos pedidos diante das provas, juntamente com os espíritos que são responsáveis por estar nos ajudando nessa programação. Legal, Nando, é isso mesmo. A misericórdia de Deus é infinita, né? Sempre nos favorecendo, os amigos espirituais ajudando, a gente nunca está sozinho, a gente sempre fala isso, ouve isso, né? E muito legal, Nando, muito boa contribuição tua aí. A Ivani dizendo, na miséria há muitos humildes de coração sem ganância. Então, é esse lado, né, Ivani? Desenvolve esse lado aí se a pessoa conseguir, né? Porque os ricos também, a gente não pode, tanto na miséria quanto na riqueza, tem aqueles que triunfam na missão. Não vamos só falar que vão fracassar, né? Tem muitos ricos que usam bem o dinheiro, são humildes, né? Aqueles que conseguem usar o seu patrimônio para gerar benefício para muitos, né? Não ficam apegados, não ficam cometendo excessos. Então tem esses dois lados, né? Não dizendo, muitas vezes pedimos coisas que não damos conta. Isso aí acontece, viu, Nando? Muito mesmo. O Espírito às vezes solicita provas que às vezes está acima das forças, né? Vamos ver aqui, tem mais amigos que chegaram, né? A Zaide que já aqui também, boa noite. O Anderson Tavares. Quem mais aqui? Simone Otávio, muito bem-vinda. Sandra Alck, tudo bem, Sandra? Muito bem-vinda, viu?
Vamos lá, vamos à frente, pessoal. Agora nós vamos para a questão 816, tá? Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Vejam que a pergunta é muito interessante, né? Porque o rico está sujeito a muito perigo da prova. Mas Kardec está perguntando, mas ele também não tem um lado, né, bom, que ele pode usar o seu dinheiro, fazer o bem e avançar, né? Então os espíritos respondem, mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si mesmo. Vejam só, né? Então o rico tem essa ferramenta, né? É uma ferramenta que Deus concede para ele avançar, veja bem. Se ele souber lidar com essa condição, com essa prova, ele tem nas mãos a possibilidade de fazer a caridade, né? Não vai custar muito dele, porque dinheiro ele tem. Ele poderia gerar bons empregos, né? Investir, por exemplo, em instituições, hospitais que geram benefícios, achar mil maneiras de beneficiar as pessoas sem que lhe afete tanto assim. Ele consegue ter uma vida tranquila, né? E poderia gerar muito benefício. Mas vejam o que os espíritos dizem, né? Infelizmente, nem sempre a pessoa faz isso, né? Então a gente sabe das dificuldades que acontecem quando a pessoa enfrenta essa prova. A Ivani colocando, por exemplo, os que ajudam o Hospital de Amor. Então, vejam que belo exemplo, né? O Hospital de Amor, para quem não conhece, né, que está de outra região, é o Hospital de Câncer aqui de Barretos, né, próximo à nossa cidade. Que quantas pessoas são beneficiadas com esse hospital, né? Que vive à base de contribuições, né? De ajudas do governo e das pessoas, da sociedade. Então, quanto que pode ser ajudado? Vejam que belo exemplo deu Evani, né? Uma pessoa que tem uma fortuna, um patrimônio, poderia, né, fazer ali uma ajuda que ajuda, quanto aliviaria, né? Quantos que se beneficiam com esse hospital? A Divina, tudo bem, Divina? Colocando aqui, orgulho e egoísmo é o mal da humanidade. É justamente, né? São as duas chagas aí, infelizmente, que nos arrastam, né? Que nos prendem à terra, né? Nos evitam a nossa evolução. O que mais aqui que podemos dizer? Então, aí eles dizem aqui também, né? Que mostra essa realidade, que a pessoa que tem muito dinheiro, aí que ele pode se comprometer mais ainda, porque vejam, além dele cometer os excessos, né, de apego às coisas materiais, ele deixa de ajudar, quer dizer, ele erra em dois lados, porque ele tem a possibilidade de ser caridoso, não é, e ele comete excessos, se entrega aos prazeres, aos excessos, só busca as coisas materiais, então ele acaba se comprometendo ainda mais com a sua evolução, né, com a lei divina, e vai ter que retornar. E a gente sabe, né, pessoal, não é regra, tá? Não é regra geral. Mas uma pessoa muito rica, que de repente se deu muito mal com a prova da fortuna, né? Ela pode, veja bem, não estou dizendo que vai ser sempre isso, mas ela pode reencarnar numa próxima na condição de miséria. Para quê? Não é castigo. É para ela compreender o quanto é duro passar fome, por exemplo. Depender da ajuda do outro. Então é para aquele exemplo ficar marcado nela, para que numa próxima vez que esse espírito reencarnar na condição de riqueza de novo, ele possa aí sim, lá no íntimo, no inconsciente, ele se lembrar, deve ser muito duro passar fome. Aí ele vai ter um olhar mais caridoso para com os seus irmãos, né, em humanidade. E eles dizem aqui, né, que as necessidades do rico aumentam. Quer dizer, não são necessidades, são necessidades fictícias. Porque o rico não tem mais necessidade, ele tem tudo. Em bens materiais ele tem o que ele precisa. Mas eles dizem aqui que a pessoa acha, né, que ele tem mais necessidade, ele é insaciável. Cada hora quer mais e aí a prova se torna às vezes uma expiação
né? Porque, como disse, de tanto excesso ele pode retornar numa condição inversa, né? Da pobreza numa próxima existência, né? Quem mais aqui? A Loiva dizendo: a riqueza pode ser uma porta larga para a perdição, lembrando da porta estreita. Muito bom, Loiva, muito obrigado, é isso mesmo, né? Olha que observação interessante fez a Loiva. Por isso que eu gosto, pessoal, de vocês me ajudarem, nós estamos estudando juntos, né? Eu não ia me recordar dessa passagem, e como que legal que a Loiva colocou aí pra gente. Vocês se recordam, né? Que Jesus falou: passai pela porta estreita, né? Porque larga é a porta da perdição. É esse exemplo, né, dessa porta figurada, porque a porta estreita, né, aquela ideia assim, é difícil para passar. As pessoas preferem passar por uma porta larga, passa à vontade, mas aqui a Loiva está bem observando, né, que, como ela colocou, a riqueza pode ser uma porta para a perdição. Quer dizer, é como se a pessoa passasse pela porta larga. Ela não faz esforço, né? Ela não se contém nos seus desejos, nos seus excessos, ela não se esforça para passar por essa porta estreita. Muito obrigado, Loiva, muito legal. Querida amiga Rocha Forte aqui também. Tudo bem, Rocha? Rocha Forte lá da Sociedade Espírita Irmã Lavínia, Belo Horizonte, onde já tivemos a alegria de participar de 2 lives já, né? Muita alegria, 2 ou 3, não sei nem se já estou perdendo as contas aqui. Muito obrigado pela sua presença, viu? Mestre Paulo, não. Muito obrigado pelo carinho, mas não tem mestre, não. Que bom, viu? Feliz que você conseguiu, porque eu sei que de quarta você não consegue participar ao vivo com a gente, né? Mas acompanha sempre depois. Agora nós vamos, pessoal, para o tópico igualdade dos direitos do homem e da mulher, tá? Que é a questão número 817. Muito obrigado, Rocha. Também te considero uma grande amiga, uma amizade muito importante que tem a gente. Quantos amigos nós estamos conhecendo aí nessa pandemia, né? Fim de pandemia com a internet, foi uma maravilha, né? Muito legal, pessoal. Então vamos lá. 817. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Vejam que pergunta importante, né? Para Deus, o homem e a mulher têm os mesmos direitos, porque a gente vê aqui, né, uma situação um pouco confusa. Então eles respondem. Vejam que os espíritos respondem com uma pergunta, pessoal, de tão claro que é a resposta, eles não falam sim. Eles dizem assim, ó: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Quer dizer, não precisa nem responder, né? Então, está muito claro que perante Deus não tem, é igual, não, mesmo direito, não tem diferença nenhuma entre homem e mulher, né? Que o Nando está colocando aqui, está igual de quarta, vejo só depois. Isso aqui é duro, né, pessoal? Tem uns que gostam da quinta, outros gostam da quarta, né? Nunca a gente vai conseguir atender a todos aí, né? Infelizmente, né, a gente tem que optar por um dia, mas eu gostaria muito que a maioria de vocês pudesse estar sempre presente aqui, que é uma alegria para mim. Então, aqui nessa questão, pessoal, da igualdade, né, de direitos entre o homem e a mulher perante Deus, nós precisamos buscar a questão número 200. Se alguém tiver com o livro aí, é a questão que fala dos sexos, né? Na questão 200 diz que o espírito não tem sexo como nós o entendemos. Vejam bem, o espírito, a hora que vai reencarnar, ele não é homem ou mulher, ele é um espírito que pode tanto encarnar em um corpo de homem quanto em um corpo de mulher, né? Nós já estudamos isso. Então vejam, se quem está aqui encarnado é um espírito, Deus nos vê como espírito. Deus nos criou espíritos. E Ele sabe que nós estamos temporariamente, né, habitando um corpo carnal, na condição de corpo de homem ou corpo de mulher. Então é lógico que para Ele não tem nenhuma diferença de direitos, nós somos os mesmos. Somos espíritos iguais perante Deus, né?
O problema que a gente vai vendo aqui é que a visão nossa de encarnado, né, é muito presa às coisas materiais, né? O ser humano começou a estabelecer diferenças entre o homem e a mulher pela condição física, né? A gente vai ver numa questão a seguir que o homem acabou, né, se sobrepondo sobre a mulher, escravizando até a mulher, né? Ele se sentiu superior por causa da força física apenas. Então vejam que é um absurdo, né? Que infelizmente ainda acontece na nossa sociedade, principalmente em alguns países, né? Onde a mulher ainda nem é reconhecida com os mesmos direitos que o homem, né? A Ivani colocando aqui, Paulo, você já decorou as questões do livro? Não decorei não, Ivani, é uma ou outra questão, sabe? A gente que vai estudando, a gente vai percebendo assim, ó, tem algumas questões, pessoal, é que hoje até na live eu citei uma também, né? Assim, de decor, né? É que tem algumas questões que marcam muito, viu, Ivani? Se você começar, na hora que você lê o livro uma vez, duas, três, tem umas questões que são muito importantes. Essa 200, por exemplo, é a questão do sexo. A questão 258 trata da escolha das provas. A questão 614 trata das leis morais, né, que Deus criou para a nossa felicidade. Então, assim, a gente vai vendo uma ou outra, eu não sei, minoria, não sei nada de questões de memória, não tem essa capacidade, não. Mas uma ou outra questão a gente acaba lembrando porque ela tem uma importância grande, viu, Vani? Não pense que eu tenho essa capacidade, não tenho, não. Vamos ver aqui se tem colocação aqui no Face também, que eu não consigo ver na hora, né? O Daniel Teixeira colocando aqui, né? Os direitos do homem e da mulher são iguais, mesmo na diversificação dos seus ideais. Não há diferença de valores dos espíritos, assim de posições pelas vestimentas carnais que a natureza lhe empresta, para o despertamento dos tesouros da vida. Puxa vida, Daniel gastou o verbo, hein, meu amigo? Muito bom, Daniel aí deu uma... filosofou bonito, hein, Daniel? Gostei, muito bom, muito legal, viu? Obrigado pela tua contribuição, é isso aí mesmo. Olha, o Daniel deu uma fechada aí com chave de ouro, viu? A Maria Helena Botião dizendo aqui, no domingo eu assisti o comentário evangélico lá no Irmã Lavínia. Tá vendo que legal, né? A gente vai vendo aí os amigos participando de uma live, de outra, a gente vai conhecendo vários canais. É muito bom lá, né, Maria Helena? Da nossa amiga Rocha Forte aí. Muito legal. Olha o nosso amigo. Tudo bem, William? Oliver, tudo bom, meu amigo? Boa noite, viu? Muito bem-vindo. Palestrante, divulgador da doutrina. Um abração, viu, William? Que mais aqui? Vamos ver. A Rocha dizendo, né? Somos espíritos imortais. A cada reencarnação podemos escolher ser homens ou mulheres. É justamente, né, aquilo que eu acabei colocando, a Rocha tinha escrito antes aí, muito bem colocado. O que mais? O Nando colocando aqui... Evandro, no estudo passado ele lembrou de um capítulo do livro que eu citei. Foi do Evangelho, né? Mas é uma coisinha ou outra, viu, gente? Não fica pensando que eu tenho essa capacidade aí, não tem, não. É uma pergunta ou outra, um capítulo mais importante ali, tal, uma coisinha ou outra. Vamos à frente aqui, então. 800 e... A Ivani colocando, Nando, estudar é fixar na mente... Estudar e fixar na mente é bom. A gente vai vendo, pessoal, que não precisa nem forçar, sem querer a gente vai começando a gravar alguns pontos mais de destaque, né? Mais importantes. 818, deixa eu ver o horário aqui, né, pessoal? Eu vou falando aqui e perco a hora. 818, de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países, que ainda infelizmente acontece, né? E eles colocam do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito.
Então vejam, questão muito séria, né? Muito importante. Infelizmente acontece, né, em certos países, muito mais drástica a mulher colocada numa condição inferior ao homem, né? E eles estão deixando claro aqui que é um predomínio injusto e cruel. Vejam como os espíritos dizem que o homem exerce sobre a mulher. Por quê? Por causa da força física. O homem tem hora que é movido como uma parte brutal, né? Mais pela força física. Porque o homem se sente mais forte fisicamente que a mulher e acha que por isso ela deve ficar submetida a ele. Ele se impõe pela força, né? Sinal do quê? De pouca evolução, né? Pouca evolução moral. Lamentável isso, né? E eles dizem aqui, resultado das instituições sociais. Vejam que interessante, o que é isso, né? Instituições sociais são criadas pelo ser humano. São várias instituições sociais. Por exemplo, a família é uma instituição social, o trabalho, a religião, tudo instituições sociais. E o homem criou essas instituições, né? Já de uma forma que a mulher fica em segundo plano. A gente percebe isso. Hoje em dia que as coisas vêm mudando, que as mulheres vêm, né, se sobrepondo aí, conseguindo destaques, né? Mas até pouco tempo atrás a mulher ainda vinha numa condição de inferioridade, né? O homem se sentindo, né, superior à mulher, com essas discriminações, com esse abuso, né, como eles dizem aqui, predomínio injusto e cruel. Então a gente percebe que, como as leis humanas progridem, né? Lembra que a gente fala sempre, as leis divinas são as mesmas sempre. Por quê? São perfeitas. Leis divinas não mudam, sempre as mesmas. Agora, as leis humanas são falhas, elas vão melhorando. Então a gente está presenciando que as leis humanas cada vez mais reconhecem, né, a condição de igualdade da mulher. Ainda falta, né? Falta muito. Mas a gente já vem percebendo como que essas diferenças vão diminuindo, né? Bom, temos mais duas questões aqui ainda. Deixa eu ver. Tudo bem até aqui, né? Nenhuma dúvida aí. Tomando mais aguinha que hoje falei muito já. Até aproveito aqui para reforçar para aqueles que não haviam chegado ainda. Quero divulgar aqui o canal de dois amigos muito queridos, que é o Geraldo Magela, sempre estuda aqui conosco, lá de Minas, e a Eide. Eles têm um canal no YouTube, hoje participei com eles de uma live às 5 horas da tarde. Eles têm um canal falam do Evangelho, né, à luz da doutrina espírita. E esse canal deles é no YouTube e se chama Mensageiros de Cristo, Brasil, Estados Unidos. Que a Eide é de lá, né, o Geraldo daqui. E eles levam sempre convidados para participar desse momento de Evangelho. Então, todas as quintas-feiras, às 5 horas da tarde, eles têm esse Evangelho. Eu até postei no meu Facebook agora há pouco, compartilhei a live que eu participei com eles, né, hoje. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, se inscrever no canal lá, que é muito bom. O momento de Evangelho sempre é muito importante, né? Cantinho do Espírita aqui também, que legal, boa noite, viu? Chegou por aqui agora, é um estudo... Não, dá para responder, viu? Fica tranquilo. Nós fazemos esse estudo todas as quartas-feiras, tá? Hoje que excepcionalmente estamos fazendo na quinta, né? Mas são todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui pelo Instagram e também pelo Face, meu Face, Paulo Eduardo Sampaio. Seja muito bem-vinda, viu? Fique à vontade. Participar aí com perguntas, com comentários, tá? A Vera também aqui com a gente no Instagram, muito legal, Vera. Que isso, eu sei que você sempre acompanha, muito bem-vinda, viu? Olha lá, o Nando até já respondendo, muito obrigado, Nando. Que legal. Pessoal, outra observação que eu gosto muito, eu vejo isso, acho muito legal. Nós estamos formando aqui um grupo tão gostoso, né, de estudo, que eu vejo que vocês né, um comenta com o outro, curte o que o outro colocou, responde para o outro, que nem o Nando aqui já respondeu para a amiga do Cantinho do Espírita, né? Então, acho muito legal isso, essa interação, né? Essa convivência fraterna.
Eu estou muito feliz com esse grupo, eu vejo aqui como que vocês, né, trocam, conversam aí, complementam, né, contribuem um com o outro. Muito legal, pessoal, ó, muito bom, esse grupo é muito bom de participar aqui com vocês, viu? O que mais aqui? A Rocha dizendo, há muitas culturas, né, que ainda cultuam ser o homem a força da casa, e as mulheres ainda vistas como apenas para serviço doméstico e a cuidar da prole. Essa parte que você está falando, Rocha, é muito sério, nós vamos até tratar na próxima questão, porque não é para ter discriminação, mas nós vamos ver um enfoque aí, Rocha, que a gente não pode descuidar, já vamos tratar dela. Ana Lúcia Olive dizendo aqui, mas a minha mãe, que é evangélica, diz que também está na Bíblia, que a mulher deve ser submissa. Então, essa questão, né, Ana Lúcia, a Bíblia, não é que a Bíblia traz nada de errado, né? A Bíblia, nós precisamos entender a linguagem, né? Tem muita linguagem figurada, muita linguagem simbólica, né? E tem certos termos que são usados que a gente precisa compreender o real sentido. Não seria jamais submissão no sentido de ser ali, né, como uma dependente, né, como se o homem fosse o seu tutor, alguém que, né, não nesse sentido, jamais, né? Mas eu sei que a Bíblia tem umas colocações que as religiões às vezes interpretam muito literalmente, né, e acaba às vezes gerando alguma confusão, né? Que mais aqui? A Eliane Domingues, tudo bem, minha amiga? Bem-vinda, viu? A Rocha dizendo, tem parentes que sempre me criticaram por trabalhar fora. Essa questão da mulher conquistar o seu espaço, né, no mercado de trabalho. Muitas pessoas às vezes criticam, mas a gente sabe que nós vivemos outra realidade hoje, né? Vamos à frente aqui. Então, temos mais duas questões. A DJ também colocando aqui, minha mãe sempre incentivou a ser independente. É isso que nós estamos percebendo, né? A nossa sociedade atual modificou-se bastante com relação a um tempo atrás, né? Há um tempo mais atrás, a mulher era aquela figura que cuidava da casa exclusivamente, né? Mas os tempos foram mudando, as situações, né? A sociedade foi impondo uma outra condição, até a questão financeira, social, fez com que a mulher buscasse também o seu espaço no mercado de trabalho, né? Mas nós vamos ver uma questão aqui, pessoal, que tem um detalhe que eu gostaria de destacar nesse ponto aí, tá? 819. Com que fim é a mulher mais fraca fisicamente do que o homem? É essa questão, pessoal, prestemos bem atenção nela, que é essa questão que trata aí da condição da mulher sair em busca de um trabalho, né? Para a gente nem lá nem cá, né? Vamos tentar entender bem, centrada a coisa aqui, né? Voltando então. Com que fim é a mulher mais fraca fisicamente do que o homem? E eles dizem, para lhe determinar funções especiais. Vejam bem. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes. À mulher, os trabalhos leves. E a ambos o dever de se ajudarem mutuamente, a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Vejam que resposta, né? A mulher tem funções especiais, pessoal. Que eles dizem aqui os trabalhos leves, mas vamos pensar um ponto essencial que Kardec comenta aqui depois. As funções maternais, né? Porque a mulher não é à toa que Deus ele fez com que surgissem esses corpos de homem e de mulher com as diferenças físicas. A mulher mais frágil, mais sensível, frágil no sentido que eu digo de menos força física, né? Porque a mulher é muito mais forte que o homem. Mas a mulher tem mais sensibilidade, mais delicadeza, mais amor, né? Então vejam, a mulher tem esse lado da maternidade. Não estou querendo dizer que todas as mulheres tenham que, né, ter filhos, desempenhar a função maternal, não é isso. Nós mesmos sabemos que a própria natureza nem a todas permite isso, né? Mas o que eles querem deixar claro aqui é que a mulher tem a estrutura de corpo propícia para algumas atividades, algumas tarefas, principalmente nesse lado da maternidade.
né? Então vejam a importância da mulher, porque uma coisa, pessoal, que a gente não pode esquecer, que nós já estudamos aqui também, Kardec diz que a educação é que vai transformar o mundo, né? E onde começa? Nos primeiros meses de vida, no útero materno até. Então a mulher é a figura mais indicada. Lógico que o marido também, o homem também, mas a mulher é a figura mais propícia para os primeiras noções de educação, de carinho, de desenvolver o amor, os bons sentimentos naquela criança, naquele espírito que está ali frágil, dependendo da mulher, né? Então veja, o homem cuidaria mais da parte mais dura, dos trabalhos mais pesados, a mulher mais focada na parte, né, de serviço mais leve, porque tem essa função maternal. E eles dizem na questão 820, Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Quer dizer, o homem deve proteger a mulher. E na 822A, vejam só que interessante, pessoal. 822A, que eu não estou lendo todas, né? A gente vai pegando ali o principal. Eles dizem assim, ocupe-se do exterior o homem, vejam, e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. Então a mulher, para cuidar mais do interior, que interior? Do mundo interior. A mulher cuida mais dessa condição da criança que está aos seus cuidados, da fase maternal, da infância, da educação. A mulher é quem vai gerar, transmitir, né, bons sentimentos, trabalhar o mundo íntimo daquele espírito que está ali reencarnado aos seus cuidados. E aí, vejam bem, eu pelo menos chego à conclusão que a nossa sociedade deveria oferecer condições para que a mulher tivesse mais tempo livre, não trabalhasse tanto quanto o homem fora, né? Para que ela cuidasse mais do lar. Eu não estou querendo dizer que a mulher deva cuidar só do lar, não é isso. Mas a mulher, muitas vezes, vocês concordam, que a mulher trabalha, às vezes, um serviço extenuante, muitas horas de trabalho, e aí compromete a educação, compromete esse cuidado com os filhos, né? Então, o que dá a entender é que a nossa sociedade deveria ter condições, ter regras, ter leis, né, que favorecesse a mulher a se ocupar mais com essas funções do lar. Não que precisasse ser só isso, mas que ela pudesse focar mais nisso, porque a educação é essencial. E a gente vê muitas vezes casais que formam uma boa fortuna porque os dois trabalham, sem crítica, mas que filhos ficam aos cuidados de terceiros e aí compromete a educação e geram muitos problemas, né, como nós sabemos. Vamos ver aqui alguma colocação mais. Então, a Rocha colocando aqui, olha, eu não quero pôr fogo no parquinho. Que legal. Mas ser dona de casa, lavar, passar, faxinar, resolver problemas dos filhos, ser monitora, né, para casas escolares, tem que ser muito macho para isso tudo. É verdade, viu? Até tem aquelas brincadeira que diz, né, que a mulher faz isso, aquilo, né, cuida do filho, faz comida, e o homem só chega do trabalho cansado achando que fez mais, né? Fazer tudo isso não é fácil não, Rocha, só mulher mesmo, o homem não daria conta disso tudo não. Valeu, Nando. Então, o Nando e a Ivani dizendo aqui que concorda. Obrigado, fico feliz, né, se não estou falando muita bobeira aqui também. E a Rocha dizendo assim, ainda tem que ouvir, ela não trabalha, só fica em casa. Isso é o máximo, né, pessoal? Isso é o fim. Eu me lembro até disso enquanto trabalhava profissionalmente no banco, né, que trabalhei. Às vezes ali fazendo um cadastro, perguntava para o cidadão, né, e a sua esposa, o que ela faz? Eu falava, ela não trabalha, eu falava isso. Fala, não, meu filho, ela trabalha mais do que você, trabalha em casa. Infelizmente a gente ouve isso, né? Que mais aí? Deixa eu ver aqui. A Silvia dizendo, nós mulheres precisamos entender nosso papel na sociedade, sem que isso nos incomode, porque aquilo que parece ser fragilidade, nada mais é do que força. Com certeza, viu? Com certeza, Silvia.
A mulher é muito mais forte que o homem, porque assim, o homem analisa a força física, a força bruta, mas a mulher tem uma resistência, né? Basta a gente ver, por exemplo, o homem se tiver com uma gripezinha, né, uma febre de 37,5 já cai na cama. A mulher às vezes está com 39 graus de febre, está trabalhando, está firme, está forte. Então não é a força física, é a resistência, né? A mulher é muito mais resistente tem muito mais resistência que o homem, né? Oi, Dirce, boa noite, viu? Fica tranquila. A Ivani dizendo, sou manicure em casa, considero trabalho. Mais do que trabalho, Ivani. Pessoal, vamos recordar uma questão que nós já estudamos, que diz assim, ó, trabalho é toda ocupação útil, para a gente não confundir. Trabalho é toda ocupação útil, tudo que nós fizermos de útil para nós ou para o outro é trabalho. Se você estiver lendo um livro que é útil para você crescer espiritualmente, um livro, né, edificante, você está trabalhando. Agora, nós todos estamos trabalhando, porque nós estamos estudando algo que contribui para o nosso progresso moral, né? É trabalho, tá? O que mais aqui? Simone Otávio, eu trabalho igual uma jumenta velha. Hoje está descontraído, né? Ai, Deus, muito legal. E eu sei disso, viu? Mulher, a gente tem que tirar o chapéu, viu? Eu, pelo menos, eu reconheço, viu, gente? Mulher trabalha muito mais mesmo. Divertiu todo mundo aí, né? Muito legal, viu, pessoal? Muito bom mesmo, viu? Ó, vamos então aqui para a última questão, né? Acho que dá para a gente fechar direitinho. Questão 823, tá? 823 é a seguinte. De onde nasce o desejo? Só uma observação. Nós vamos agora para aquele outro tópico para fechar a lei de igualdade, tá? Igualdade perante o túmulo, que eu não leio todas as questões, tá? Eu sempre falo isso, a gente busca umas questões, né, mais de destaque ali para dar a ideia do tópico, tá bom? Então, igualdade perante o túmulo, eu vou ler só 823 e 823A. Então, pergunta assim, de onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? E eles dizem, último ato de orgulho. E a 823A, mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida, as mais das vezes, aos parentes do defunto, que lhe querem honrar a memória, do que ao próprio defunto? E eles respondem, orgulho dos parentes, desejosos de se glorificarem a si mesmos. Ó sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio e para o mundo, bem como por ostentação de riqueza. Supões, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que não lhe pode colocar sobre o túmulo senão uma singela flor? Supões que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? Vejam que resposta, né, que eles dão. Resposta muito sábia, né? Como sempre. Só voltando aqui antes para a gente fechar, acho que a questão anterior da Ana Lúcia, dizendo aqui, é uma pena que nem todas as mulheres se dão conta disso, né? Disso tudo. Ou demoraram para começar, mas sempre é tempo. Legal, Ana Lúcia, é verdade mesmo. Ó, então, pessoal, com essa questão aqui Kardec está tratando agora da igualdade perante até o momento ali do desencarne, né? Vai desencarnar, por que umas pessoas têm às vezes aquela pompa, né, dos funerais, faz aqueles monumentos grandes, né, onde o túmulo ali, tem pessoa que põe ali, que nos Estados Unidos é lá na grama mesmo, aqui no Brasil, por exemplo, tem um túmulozinho simples, mas tem pessoas que faz aquele monumento lá no cemitério, né? Então eles estão dizendo aqui que muitas vezes é orgulho, lógico que não é regra geral, né? Mas eles estão dizendo que muitas vezes é para mais ostentar, né? Para mostrar
E eles dizem aqui também dos parentes, né, que às vezes nem é o falecido que pediu para fazer. Às vezes é os parentes que fazem, né, em memória daquele que desencarnou. Mas eles dizem que muitas vezes também é por ostentação, para mostrar que podem, né, para mostrar para os outros que eles são bondosos, que reconhecem o parente desencarnado, né? Então eles dizem, porque vejam que bem que eles colocaram aqui, que legal, né? Não é pelas coisas materiais que se mede o amor, a lembrança, né? Eles dizem, e aquele que põe apenas uma flor no túmulo, será que ama menos ou lembra menos? Então não importa, né, o quanto de suntuosidade vai ter no túmulo para dizer que era uma pessoa querida, que vai ser lembrada, que é uma pessoa reconhecida, não importa isso. A matéria pouco importa, né? Mas aí Kardec, que é tão sábio, né, ele aproveita isso que eles disseram, e na questão 824, ele vai perguntar se os espíritos reprovam. Então, olha só a perspicácia de Kardec, né? Se eles disseram que não é necessário isso, que é orgulho, ele pergunta, então vocês reprovam essa pompa dos funerais? E eles dizem que não reprovam. Vejam só que legal, para a gente perceber que não é uma coisa drástica, né? Eles dizem que não reprovam desde que aquela homenagem suntuosa, aquela pompa toda, aqueles monumentos, seja para honrar a memória de uma pessoa de bem. Vejam que legal, se aquilo foi feito, mesmo que excessivamente, mas foi feito para honrar alguém que deu bons exemplos, que viveu uma vida digna, que deixou exemplos de moral, né? Então aquilo ali pode ser bem visto por Deus. Porque, pessoal, vamos chegar sempre a essa conclusão. Não importam os atos, importa-se a intenção. Não esqueçamos disso. Para Deus, Deus não considera o que você fez. Deus considera com que intenção você fez. Por que você fez aquilo? Não importa se é coisa material, se não é. Se a sua intenção é boa, é agradável a Deus. Se a tua intenção é orgulhosa, é lógico que não agrada a Deus. Para a gente perceber que para Deus a intenção é tudo, tá bom? O que mais aqui? Vamos ver. A Rocha dizendo, demonstrar a dor que sentem da perda, né, com lápides rebuscadas, sendo que o espírito não está mais lá. É essa a ideia, né? Muitas vezes a pessoa excede tanto com tantas coisas, né? E cria aquele culto, né, Rocha, pessoal, de às vezes visitar o cemitério, que a gente deve respeitar. Já estudamos isso aqui também, né, dos funerais, da época de finados, né, que nós já estudamos. Mas assim, infelizmente, né, às vezes se cultua essa visita ao cemitério, sendo que, como a Rocha colocou, o espírito não está mais lá, né? A gente poderia ter esse encontro em casa mesmo, não precisaria nada de muitos monumentos, né? Mas tudo depende da intenção, como vimos aqui. Por isso que não podemos julgar que isso está errado ou está certo. A gente não sabe a intenção que moveu aquela pessoa. Esse é o legal, né? Sempre intenção, tá? Isso aí, Nanda, é intenção sempre, né? A Ivani colocando, valor se dá em vida. É uma boa observação da Ivani, né? Porque às vezes a pessoa quer reconhecer o que a pessoa fez depois de morta, né? Por que não reconhece enquanto... E infelizmente é algo que acontece, né, Ivani? Muitas vezes a pessoa é reconhecida só depois da morte. E deveria ser antes, né? Realmente é uma colocação bem feita aqui pela Ivani. A Márcia Fialho também, boa noite. Zuleide, tudo bem, Zuleide? Claro, minha amiga. Um abraço, viu, Zuleide? Eu sei que sempre você acompanha. A Elizabeth também, Elizabeth Kowalski, né? Muito bem-vinda, viu? Boa noite. A Rocha dizendo aqui que já viu funerais que 2 horas após derramarem lágrimas de dor, houve até polícia para impedir que carregasse os bens. Infelizmente, né, pessoal? A gente percebe essas, né, que outros motivos, são outros interesses, né? Sueli Capelas também, boa noite. A Lourdes também, boa noite, pessoal. Pessoal, então, eu quero deixar aqui mais um convite para vocês que estão encerrando. Uma outra das coisas boas dessa pandemia, né? Eu estou muito feliz que amanhã vou fazer uma palestra num centro de um querido amigo, Luiz Otávio, que conheci aqui pela internet também, lá de Pongaí,
né, uma cidade até um tanto quanto distante daqui de Bebedouro, e nos convidou para fazer essa palestra amanhã. Então eu deixo o convite para vocês, uma oportunidade de conhecer esses amigos lá pessoalmente, que conheci aqui pela internet, como muitos de vocês, né, que a gente se conhece só virtualmente, né, e alguns a gente às vezes tem chance de se conhecer pessoalmente. Então amanhã essa palestra vai ser no Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá em Pongaí, e eu vou deixar depois na minha página, ela é transmitida geralmente pela página do Anderson de Rosses, ele transmite pelo Facebook dele. Nós vamos falar sobre a paz do mundo e a paz do Cristo. E deixo o convite aí para todos que quiserem acompanhar conosco amanhã às 8 horas, tá bom? A Silvia Guerra dizendo: cada estudo que participo mais me encanto. O grupo é adorável, colocações muito boas e o Paulo sempre instruindo com muita maestria. Que é isso? É uma hora de pura alegria, aprendizado, gratidão a todos. Querida amiga Silvia, né? Muito gentil, né? Mas eu reconheço mesmo, o grupo é muito harmonioso, né? A gente está percebendo essa contribuição de todos vocês aí, cada um colocando o seu conhecimento, né? Contribuindo para que esse estudo vá sendo enriquecido, né? Então é uma horinha que eu passo aqui que eu nem percebo, já acabou uma hora aí, né? A gente vê o tempo passar muito rápido. Então, pessoal, como a Silvia disse, que eu também já tinha comentado, parabéns a esse grupo, viu? Vocês são muito legais mesmo, uma alegria estudar aqui com vocês. A Rocha dizendo uma coisa boa de lição que a pandemia trouxe, né? Foi ampliar os conhecimentos e conhecer pessoas boas como o Paulo. Que é isso? Vocês todos, né? Cristina Caon, Shirley Santana. Pessoal, muito obrigado, viu? Mas essa noite, que gostoso, que estudo descontraído, né? Uma delícia. Eu passo aqui, pelo menos para mim, é uma terapia, que é um momento de lazer, né? É um trabalho, que nós estamos sabendo que é um trabalho, mas é um momento de lazer para mim, uma alegria, né? Então agradeço que vocês contribuem para que esse estudo fique mais dinâmico, mais gostoso, né? Não fique tão cansativo, porque é um livro, né, um tanto quanto difícil, até para a gente, né, tentar estudar sobre ele. Valeu, Evani, Nando, todos vocês aqui do Face. Pessoal, um abraço a todos. Legal, Shirley. Fiquem com Deus, muita paz. Fiquei feliz, Rocha, com a tua presença hoje, tantos amigos que às vezes não conseguem participar na quarta, Sandra Alck também. Muito obrigado a todos. E lembrando, então, que na próxima semana voltamos para a quarta, né? Eu sei que para alguns não é muito bom, mas a quarta é o dia do nosso estudo, tá bom? Então, quem quiser participar conosco amanhã da palestra, Helena, um abração, Helena, muito feliz de ver você aqui também, todos vocês, pessoal. Fiquem com Deus, muita paz, muito obrigado, viu? Abraço a todos, até a próxima.